Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus queridos, vocês que estudam comigo neste canal, dando continuidade nos nossos estudos, falando sobre o poder da fé, dentro do livro de Daniel e também focando naquilo que a palavra nos ensina a respeito da conduta desse jovem, né, de Daniel. E ontem nós falamos sobre dizendo não, né, à nossa natureza carnal e a todos os pratos do inimigo. Nós vimos aqui pelos textos bíblicos que Daniel ele se recusou a comer das iguarias do rei. Não só comer, como desfrutar de toda a luxúria, de tudo aquilo que havia naquele reinado, né, lá de Nabucodonosor, na Babilônia. Ele sabia que Deus era e é a fonte verdadeira de vida, de amor, de paz, de sabedoria. Então ele disse não aos manjares babilônicos e ele foi ricamente recompensado por sua fidelidade. O Senhor concedeu a Daniel uma vida longa de proteção, de vitória sobre todos os seus inimigos. Honra, revelações maravilhosas sobre o futuro daquele país, daquele império e o que sucederia aos babilônicos, né? E Daniel praticou aquilo que está no Salmo 33:11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Hoje nós vamos falar de mais uma característica, além da fé de Daniel, a fidelidade dele. Amém? Eu quero que você divida com outros a palavra de Deus e eu desejo que essa palavra, esse ensinamento, irmãos, que não é meu, não é de ninguém que possa ter escrito, a não ser de Deus. O próprio Deus escreveu a palavra de Deus. E neste livro de Daniel nós aprendemos que a nossa fé, ela move montanhas, como o próprio Deus escreveu, né? Que se nós dissermos a este monte, qual é o seu monte? Seja lá qual for a sua dificuldade de crer de que esse monte, essa situação, esse problema, essa enfermidade, dê o nome que você quiser para esse monte. Se você der uma ordem, ele vai se deslocar de um lado para o outro. É assim que Deus fala na sua palavra. Então, a característica de fé e fidelidade de Daniel, nós vamos ver hoje, falando sobre isso. Nós sabemos, queridos, que neste mundo de tanta incredulidade, de mentiras, de pecaminosidade, né, de pecado, nós devemos, a exemplo de Daniel, fazer como ele fez, sendo fiel a Deus. Ele atentou não para as circunstâncias, mas para o resultado do que aquelas circunstâncias trariam para ele. Como Daniel rejeitou os atalhos, os pratos do inimigo, os prazeres momentâneos, as riquezas ilícitas que havia naquele reinado, que o afastaria do Senhor. Ele sabia que mais além Deus tinha para ele reservado algo muito melhor, muito mais precioso. Assim também para você e para mim. Então nós devemos continuar firmes em nosso propósito de amar, de servir a Deus. Olha, amados, eu vou dizer a vocês, mesmo que as pessoas nos ridicularizem por nossa fidelidade a Deus, a nossas escolhas, que estão pautadas nos princípios da palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui, tomamos como exemplo esse jovem, não vamos reclamar das adversidades, que elas vêm para provar a nossa fé. Porque cada vez que você e eu demonstrarmos confiança em Deus, nós vamos ter oportunidade para Ele se revelar a nós, mostrar a você e a mim a sua grandeza, quanto Ele nos ama. E vamos estar assim crescendo, ampliando a nossa visão espiritual acerca da situação que vivenciamos e do poder dele sobre tudo e sobre todos. E além disso, amados, certamente as nossas experiências, a nossa fé, a nossa conduta vai estimular outros que estão ao nosso redor a crer no Senhor, a conhecer o Senhor. Foi isso que aconteceu com Daniel.
todas as vezes, se você ler o livro de Daniel, que eu vou pedir para que você leia, você vai aprender muito, porque aqui eu falo muito pouquinho. Nós vamos aprender que todas as vezes que esse jovem se viu diante das escolhas entre Deus e o mundo, ele escolheu o Senhor. Ele se manifestou, Deus se manifestou ao seu servo. Usou Daniel como um canal, um instrumento dele. Amados, nós temos de aprender a enxergar, por meio da fé, as oportunidades que Deus nos dá, para que nós possamos testemunhar ao mundo acerca de Jesus Cristo, do plano de salvação. Nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos orar, pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais. Assim, nós vamos estar atingindo o nível de fé capaz de ampliar o nosso campo de visão, de nos fazer crescer em estatura espiritual, de galgar, sabe, de alcançar patamares superiores. Nós precisamos crer, ser fiéis ao Senhor, para vê-lo agindo em nosso favor, como ele fez com Daniel. Então, nós vamos estar aplicando a palavra de Deus. Eu quero dar o exemplo dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram por uma aflição muito grande, mas eles permaneceram firmes também no compromisso que eles tinham com o único e verdadeiro Deus. Nós conhecemos a história que o rei mandou fazer uma estátua de ouro dele e todos tinham que se inclinar, adorar, prestar honras àquela estátua. E quando esses 3 jovens, que eram os amigos de Daniel, eles se recusaram a obedecer à ordem do perverso rei, né? Desse rei que queria adoração para ele, eles se recusaram de adorar a imagem de ouro que ele havia feito. Então, Nabucodonosor, diz a Bíblia, lançou-os, né, na fornalha ardente. A Bíblia conta que ele mandou aquecer essa fornalha 7 vezes mais do que o normal. Mas Nabucodonosor ficou assombrado por ver que junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro daquela fornalha, a Bíblia conta, né, em Daniel 13, que havia um 4º homem na fornalha com eles. Alguém que o texto bíblico fala que era semelhante ao Filho de Deus. E os 3 não apenas saíram da fornalha ardente sem as cordas que haviam amarrado eles, e saíram totalmente ilesos, como não tinha sequer nem cheiro de fumaça, diz a palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que assim como Deus era com aqueles homens, com Daniel e seus 3 amigos, na fornalha da aflição deles, assim também o Senhor é com você, comigo, é conosco, em qualquer situação que tenhamos que enfrentar nas nossas vidas. Então, não vamos, a exemplo também desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a nossa recusa em nos deixar ser intimidados, amedrontados por palavras, por situações. Vamos fazer como eles. Acreditaram que Deus iria dar livramento a eles. E eles disseram assim para o rei, olha, ainda, né, que Deus não nos livre da fornalha, eles se recusaram a adorar a estátua. Então, vamos fazer como esses jovens fizeram. Vamos dizer não a todas as circunstâncias adversas que venha para tirar você da presença de Deus, que tenta te pressionar para que você e eu possamos desobedecer a palavra e a vontade de Deus. Ore para que você tenha esse tipo de fé, de coragem, de ousadia, porque assim como Deus foi com esses jovens, Ele é com você e Ele é comigo, conosco, com todos aqueles que creem, que buscam, que esperam no Senhor.
Porque a Bíblia fala para nós, irmãos, em 1 João capítulo 5, verso 4, sobre a fé. A palavra nos ensina que todos os que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você pode orar e pedir, conforme está escrito no livro de Mateus 7, versículo 7 e 8, ele fala assim, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e cobrir-se-vos e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-vos-á. Então não desista de orar. Não ache que você não tenha fé, que a sua fé é pequena. Não desista de orar, porque a oração ela é um canal, irmãos, poderoso de comunhão nossa com Deus. Creia. Creia que o Espírito Santo de Deus e ore para que, assim como Deus fez com Daniel, dando a ele livramento, porque ele servia a Deus, porque ele cria nesse Deus tão poderoso. Eles puderam ter vitórias e eles puderam mostrar a todo aquele povo daquele reinado lá da Babilônia que o Deus deles era o Deus soberano, poderoso, Senhor de todas as coisas. Assim como eu e você temos o nosso Deus. Então vamos ficar na presença desse Deus. Convença-se da verdade da palavra de Deus, que Jesus Cristo ele veio para destruir, meus irmãos, todas as obras do diabo. Embora Satanás vai sempre tentar nos atacar, né? Mas todos aqueles, como eu e você, que já recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que está em nós é maior do que aqueles que estão no mundo. Lembre-se disso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E lembre-se também que todos que nasceram de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus.